Criar um excelente vídeo de recrutamento é difícil, porque você tem que convencer pessoas a apostarem a carreira delas na sua empresa. Aqui na Berry, nós acreditamos que para você inspirar pessoas a se juntar à nossa empresa, não dá para falar para as coisas pequenas. A gente tem que falar sobre por que a gente está aqui, qual é o nosso objetivo. É por isso que a gente está construindo um novo formato de fazer consultoria, a consultoria híbrida. Ok, essa é uma ideia. Mas o que isso realmente significa? A próxima era das empresas vai ser totalmente baseada em inteligência artificial. Isso meio que todo mundo já sabe. Ficou claro para a sociedade, baseado na quantidade imensa de mudanças que a gente está tendo agora. O que nós estamos prevendo é que a IA não vai ser um anexo, uma ferramenta. Ela vai ser a base de tudo que vai acontecer na empresa nos próximos anos. A base de tudo que a gente faz na empresa. Essa é uma nova maneira de trabalhar utilizando o IA como a base do negócio. Isso significa uma empresa onde dados e informações são acessíveis à IA. Ela entende o contexto de cada negócio no pipeline de vendas, de cada projeto de consultoria em andamento, onde estratégias de marketing são customizadas para cada cliente, onde um vendedor tem insights valiosos sobre o cliente antes mesmo de uma ligação, onde a IA possa te enviar as respostas de perguntas que você ainda nem fez. Agora estamos progredindo, mas a ideia é ainda um pouco vaga. Provavelmente você terá que gastar um pouco mais de tempo nesse vídeo para ver o que preparamos, como protótipos, contextos históricos, teses e detalhamentos técnicos. Tudo para saber se de fato sua empresa está preparada para o que está por vir. Sabemos que é impossível construir uma empresa de sucesso sem uma equipe de sucesso. Por isso é tão difícil criar um vídeo de recrutamento eficaz. Se você se juntasse a Berry hoje, no que você trabalharia? Como temos uma equipe própria de desenvolvimento, nós temos a chance de reinventar o futuro das empresas ao construir processos e softwares para isso. Muito mais do que simples programas. Eu estou falando de um impacto integrado. Vendas, marketing, financeiro, treinamentos, ou seja, a IA já está tocando todas as áreas, não somente de uma empresa, mas da vida como um todo. Aqui você tem a chance de questionar. Como podemos transformar a maneira como tudo é feito numa empresa e criar o futuro dos negócios? Perceba, o desafio central não está no que fazemos, pois o universo das transações respira empreendedorismo, sem o qual o mercado se sufocaria. É por isso que focamos no como executamos nossas atividades diárias, elevando-as a novos níveis, nunca vistos antes. Quando a gente pensa em excelência, em ter competência ali no que está fazendo profissionalmente, um dos maiores desafios é o acesso ao conhecimento. Sempre existe essa demanda, até porque ninguém sabe tudo, né? Outro ponto que acaba sendo uma dificuldade no dia a dia, né, até dos nossos consultores ali, quando eles estão trabalhando com isso, são as demandas mecânicas, repetitivas, que acabam tirando o tempo que o consultor poderia dedicar para tarefas que geram mais valor. E aqui eu estou falando desde gerar um contrato, fazer o briefing de uma reunião, preencher alguns relatórios, estruturar um plano de ação para poder dar início ao trabalho. Todas essas demandas, elas geram um determinado gargalo na nossa operação. Mas se tem uma coisa que sempre me impressiona aqui na Berry, é essa nossa cultura de não se conformar com as coisas, de olhar para os problemas e a gente tem que achar uma solução para isso. Porque, na verdade, o inconformismo, ele é a essência da inovação. E foi com esse espírito inconformado, né, e diante dessas complexidades do nosso modelo, que um dia depois ali do lançamento da GPT 3.5, que foi em março de 2022, nós lançamos aí o nosso primeiro experimento, que é a Maia, com o objetivo de resolver isso, de trazer uma solução inteligente para deixar a nossa operação mais escalável. A Maia, ela é a nossa inteligência artificial. Ela começou como um chat que respondia perguntas básicas dos consultores e fazia pequenas tarefas. Por exemplo, criar um plano de ação para um trabalho no cliente ou fazer um cronograma de postagens de rede social. Só que a gente não queria parar por aí. Nós sabíamos que a Maia podia mais, mas para isso a gente ia precisar reinventar a maneira de construir softwares. Nós íamos ter que repensar fundamentalmente como construir uma ferramenta, um software para a nossa consultoria para poder explorar esse potencial. Não se tratava de ter algoritmos melhores ou maior poder computacional. Nós precisávamos que a Maia tivesse acesso a todas as informações para a gente realmente fazer um bom trabalho de consultoria. E foi nisso que a gente trabalhou. Ok,
Pequenas tarefas e respostas para o conhecimento geral já é um bom começo. Mas como seria mudar fundamentalmente essa interação? Antes de tudo, é óbvio que existe aqui um porquê em tudo isso que a gente está fazendo. Nós temos uma cultura forte aqui na Berry e ela pode ser resumida em uma frase, que é: nós geramos valor. A Berry ela surgiu, dessa oportunidade que a gente entendeu de ajudar mais as pessoas e as empresas, transformando o mundo num lugar melhor e mais próspero e empreendedor. E eu não estou falando de filantropia ou uma bondade forçada. Estou falando de ajudar os outros de forma verdadeira, com empatia, genuinamente. Muita gente fala de propósito de uma forma muito abstrata, até filosófica. Mas o propósito, existe um que ele é simples e universal para todo mundo, que é ser útil. É exatamente isso que a gente acredita aqui na Berry. Que todas as pessoas, indiferente da posição dela na empresa, ela tem algo de valor para entregar. E que ser útil não é um desejo, e sim uma necessidade humana. Não é segredo que o mercado de trabalho está com certo medo de uma demissão em massa e de altos níveis de desemprego por conta da inteligência artificial. Mas nós não queremos e nem acreditamos nesse futuro. O futuro que eu enxergo aqui é que o trabalho braçal, aquele maçante, o dia a dia, a tarefa simples que o ser humano faz hoje, é a inteligência artificial que vai fazer. E o humano vai ter mais tempo para se dedicar para as tarefas que geram mais valor e vão gerar mais impacto e realização. Só que a gente não parou num simples chatbot. A gente continuou redesenhando nos últimos anos todos os nossos processos, integrando com sistemas e tecnologias para criar um novo jeito de fazer consultoria empresarial. Para isso a gente teve que repensar o que é a base de gerenciar uma consultoria empresarial e criamos o Berry Max, um passo relevante na direção do que a gente chama de consultoria híbrida humano-inteligência artificial. Antes, nós tínhamos sistemas totalmente separados. Era o CRM, gerenciamento de projetos, até comunicação com o cliente financeiro. Nós entendemos num determinado momento que era fundamental a gente criar um sistema integrado, onde a IA pudesse acessar todas as informações que ela precisava para realmente ser útil. Hoje a Maia faz muito mais. Ela consegue analisar intuitivamente as notas do projeto, analisar os deals do CRM no nosso pipeline, analisar currículos dos nossos candidatos e realizar entrevistas com voz. Consegue simular conversas com os nossos vendedores, de clientes com os vendedores em tempo real, e ela consegue também criar planos de trabalhos completos para os nossos clientes para realizar praticamente qualquer coisa que a gente deseja. Graças a toda essa evolução, a IA agora fica com boa parte do trabalho pesado, melhorando tanto a qualidade do que a gente faz, quanto a velocidade do trabalho dos consultores. Isso permite que as pessoas do nosso time se dediquem às atividades que realmente importam, aquelas que somos os melhores em fazer, que a gente usa o nosso instinto e a nossa percepção. No fim das contas, a IA é uma ferramenta muito poderosa, mas como grande todo poder, ele precisa de uma direção. E essa direção, ela não vem da máquina, ela vem da gente. Esses elementos, apesar de subjetivos e intangíveis, mas profundamente humanos, são os nossos reais diferenciais. E são eles que vão guiar as principais decisões da sociedade daqui para frente. O que a gente fez até agora foi pequenos experimentos com IA, onde a gente remendou ela em processos e sistemas que nós já temos. E essa é uma das principais coisas que a gente está tentando mudar. Nós não queremos que a IA seja um anexo nos nossos processos e sistemas. A gente precisa que a IA seja a base de tudo que a gente vai construir. Nós queremos uma verdadeira consultoria híbrida, o humano e a IA trabalhando lado a lado. A Berry acredita que o modelo de empresa do futuro vai ser completamente transformado pela IA. E a verdade é que as empresas que souberem integrar a dinâmica híbrida serão as que prosperarão. Mas essa não é uma ideia nova, é uma lição que a história vem nos ensinando há muito tempo. Pois invenções sozinhas raramente mudam o mundo. O que realmente faz a diferença é como elas são incorporadas, transformando assim a forma como vivemos e trabalhamos. Em 1455, por exemplo, Johannes Gutenberg e sua equipe Menz, Alemanha, inventaram uma nova forma de reproduzir textos através da prensa mecânica. Os primeiros livros impressos eram curiosidades, itens de luxo para a elite. Não muito diferente dos manuscritos feitos à mão. Ela foi simplesmente descrita como uma máquina de escrever mais rápida. Mas a prensa de Gutenberg por si só não mudaria o mundo. Novamente, invenções sozinhas raramente o fazem. O verdadeiro impacto aconteceu quando os livros impressos começaram a se espalhar pela Europa, dando início a uma nova era de acesso ao conhecimento. Quando a sociedade reestruturou a educação, os governos e os processos criativos ao redor da informação impressa, a transformação se tornou irreversível. A alfabetização disparou, movimentos como a Reforma Protestante, a Revolução Científica e o Iluminismo ganharam força rapidamente, e o próprio ritmo de aprendizado e da troca de ideias mudou para sempre.
Hoje, estamos vivendo um momento parecido com a inteligência artificial. A tecnologia já está aqui, em seus primeiros e poderosos passos. A grande questão é, como vamos usá-la para transformar o futuro? Nos últimos anos foram criados modelos de inteligência artificial revolucionários, mas só o que a gente conseguiu fazer até agora foi criar chats e colocar botões na interface. Assim como a prensa foi considerada apenas uma máquina de escrever melhor, o que a gente fez até hoje são só botões melhores. Só que a verdadeira transformação vai acontecer quando a gente colocar a IA como base de tudo. A base como as empresas se organizam, planejam e executam. A engenharia complexa dos carros de hoje surgiu das carroças. A maneira como a gente usa a IA agora é apenas um começo. O começo de um futuro que a gente ainda nem conhece. Mas uma coisa é certeza, nós vamos ter IA em absolutamente tudo nas empresas. O que eu estou dizendo é simples. As empresas precisam se reconstruir do zero. Novos cargos, novas responsabilidades, novos processos, tudo vai ter que ser reconstruído utilizando a IA como base. E é só nesse momento que o ser humano vai poder focar no que realmente importa, que é gerar valor para outras pessoas. Se chegássemos ao final do nosso vídeo de recrutamento e tivéssemos mostrado nossa base técnica, sugerindo o que é possível e contextualizado o nosso momento histórico, seria muito bom. Mas um excelente vídeo de recrutamento provavelmente terminaria com uma nota mais pessoal, porque você não pode convencer alguém a apostar sua carreira em sua empresa, a menos que você realmente acredite no que está construindo. Quando nós começamos essa empresa, nós não sabíamos exatamente como, mas nós tínhamos uma certeza: a Barry iria transformar o mundo. Não porque éramos os melhores ou os mais inteligentes, mas porque nós tínhamos uma forte convicção de que dava para fazer mais e melhor. O mundo precisava disso, e ainda precisa. É possível transformar a vida das pessoas através das empresas, e nós sabemos disso porque nós fazemos isso aqui todos os dias. O que a gente está construindo aqui é algo grande e ambicioso, mas eu confesso que num determinado momento eu tive dúvidas e medo. Mas os projetos saíram do papel. Excelentes pessoas se juntaram à nossa equipe, e agora, mais do que nunca, eu vislumbro um futuro onde o trabalho não vai ser o mesmo. Eu sou muito grato por estar vivo nesse momento da história, mas nós, como Barry, principalmente, estamos extremamente empolgados para construir esse novo futuro. Eu sei. Muito fome, cara. 3 horas de gravação. Rodrigo, se alguém assistir esse vídeo e lembrar de uma coisa ou ideia, o que você espera que seja? Nós estamos vivendo um momento mais fantástico da história da humanidade e a gente não vai ficar fora disso.